Olá a todos e todas. Nesta segunda parte da atividade Manejo Clínico dos Pacientes Adultos com Suspeita de Covid-19, diante da necessidade de operacionalização do atendimento, optou-se por trabalhar com situações clínicas paradigmáticas e sugestões de condutas a serem utilizadas. Bom, a situação clínica 1 é aquela em que estamos diante de um paciente sem síndrome gripal apresentando outro diagnóstico específico febril, como por exemplo dengue, chikungunya, febre amarela, meningite bacteriana aguda, sinusite bacteriana, otite média aguda, dentre outros. A conduta a ser tomada se dará de acordo com o diagnóstico específico, assim como a decisão acerca de internação ou tratamento ambulatorial. A nossa situação clínica 2 caracteriza-se como um paciente sem síndrome gripal, apresentando o diagnóstico compatível com resfriado comum. O paciente apresenta coriza, tosse não produtiva, dor de garganta ou dor de ouvido, mal-estar, mas não apresenta febre. Nestes casos, a conduta será hidratação oral, alimentação, repouso em domicílio, fornecimento de atestado médico por 7 dias, orientação para se, nos casos de surgimento de febre, de dificuldade respiratória ou tosse produtiva, procurar a assistência médica. A situação clínica 3 é uma ocorrência vital para a atuação na atualidade. Estamos diante de um paciente com síndrome gripal, sem sinais de gravidade, que não tem comorbidades descompensadas e que não apresenta fatores indicativos de tratamento para a influenza. A conduta inicial se repete e consta de hidratação oral no domicílio, alimentação adequada, repouso no domicílio, controle da febre, preferencialmente com o uso de paracetamol 500 mg via oral até de 4 em 4 horas ou de pirona 500 mg via oral até de 6 em 6 horas. Tem-se dado preferência, neste caso, ao uso dos 2 fármacos em vez do uso do ibuprofeno. Nestes casos, recomenda-se o isolamento domiciliar por 14 dias. Aqui podemos observar o quadro do Ministério da Saúde acerca das orientações para a manutenção de isolamento domiciliar protegendo a família do paciente. Será importante reforçar os cuidados com a higiene respiratória e o uso preferencial de lenços de papel, a lavagem das mãos, a separação de talheres, copos, pratos e toalhas do paciente com lavagem adequada com água e sabão, uso de álcool gel para a higienização das mãos, a manutenção de distância e o uso, se possível, de quarto privativo e banheiro também privativo. A situação ideal é o fornecimento de máscaras cirúrgicas para o paciente. Nos casos da situação 3, é importante providenciar atestado médico também por 14 dias para o paciente, assim como realizar a reavaliação em 48 horas pelo telefone e, se necessária, a consulta presencial. É preciso dar orientação para sinais de piora clínica e descompensação da doença de base. Neste momento, é muito importante reforçar a orientação acerca da questão da falta de ar ou dificuldade respiratória e de observar como está com relação às comorbidades. Os contatos domiciliares devem ser identificados e deverá ser fornecido atestado médico por conta de isolamento domiciliar para todos que forem listados pelo paciente, também por 14 dias. Não é necessário o comparecimento destes à unidade. O paciente deverá assinar termo de responsabilidade acerca de contatos domiciliares e necessidade de isolamento por 14 dias. O termo será fornecido pela UAS-UFV. A situação clínica 4 é de grande importância para a prática neste momento. Ela está relacionada a pacientes com síndrome gripal sem sinais de gravidade que não apresentam comorbidade descompensada, mas que têm indicação para uso do oseltamivir, tratamento para a influenza. A conduta será similar à da situação 3, anteriormente descrita. Muito importante nesse caso é a prescrição do oseltamivir na dose de 75 mg por via oral, uma cápsula de 12 em 12 horas por 5 dias. É bom lembrar que, antes da prescrição de qualquer remédio, deve ser perguntado ao paciente se houve episódio prévio de alergia medicamentosa. Tal conduta deve ser adotada sempre que um medicamento for prescrito, quer seja o antiviral, os antitérmicos ou qualquer outro fármaco. Este quadro indica a prescrição de oseltamivir e suas doses de administração.
Lembrando que o oseltamivir é uma droga de grande segurança que pode ser prescrita para gestantes e crianças. Na verdade, está indicada para síndrome gripal em gestantes e em crianças menores que 5 anos. As indicações do oseltamivir estão na ficha de atendimento da UAS-UFV. Bom, estamos chegando a um momento muito importante da nossa discussão, que é a situação clínica 5. Esta corresponde a pacientes com síndrome gripal que apresentam sinais de gravidade ou comorbidades descompensadas. Neste caso, nossas ações devem ser as mais rápidas e efetivas possíveis, já que o prognóstico e a evolução dependem da instituição dessas medidas. Pacientes com quadros compatíveis com a situação 5 necessitarão de internação hospitalar, devendo se caracterizar se há indicação de transferência de urgência ou de emergência imediata. Após a avaliação do quadro do paciente, a situação deverá ser prontamente informada ao médico regulador. Se não for possível a pronta e imediata transferência do paciente, ele deverá aguardar a remoção na sala de observação, onde deverá ser estabilizado, observando-se os seguintes aspectos: iniciar reposição de oxigênio suplementar por catéter de oxigênio a 3 litros por minuto, se a saturação ao ar ambiente for inferior a 93% ou se a frequência respiratória for 24 incursões respiratórias por minuto ou se houver queixa de dispneia. Após a instalação do oxigênio, a saturação deverá ser monitorada, buscando-se os parâmetros de saturação de 94% ou superior e a frequência respiratória menor que 24 incursões por minuto. Ainda nesses casos, enquanto se aguarda a transferência hospitalar, deve ser garantido acesso venoso periférico e deve ser tratada a febre com a administração de dipirona na dose de 1 grama por via intravenosa. Ainda na situação 5, deve-se considerar o diagnóstico de sepse, se o paciente apresentar 2 ou mais dos seguintes sinais: frequência respiratória maior que 22 incursões por minuto, pressão arterial sistólica menor que 100 mm de mercúrio, alteração do estado mental. Deve-se considerar também a possibilidade de choque séptico, se o paciente apresentar pressão arterial média menor que 65 mm de mercúrio. A transferência deverá ser realizada o quanto antes. Caso a avaliação clínica indique a presença de sepse ou choque séptico, deve-se iniciar reposição volêmica conforme recomendação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, com cristalóide, ringer lactato, como desafio de volume. Infundir alíquotas de 250 ml até um volume total de 20 ml por quilo por peso, enquanto se aguarda a transferência. É importante também monitorar os seguintes parâmetros dos pacientes: saturação de oxigênio, débito urinário e pressão arterial. A coleta de RT-PCR segue o protocolo específico da UAS-UFV, a ser consultado pelo médico em documento específico. A notificação de síndrome gripal é obrigatória e é realizada por funcionário específico da unidade. Fique bem atento ao preenchimento de todos os dados da ficha de atendimento, pois a notificação será realizada a partir das informações preenchidas pela equipe. Atenção para o uso dos equipamentos de proteção individual adequados ao cenário de atendimento. Atenção também para o passo a passo da paramentação e da desparamentação. Atenção para os fluxos e movimentos de chegada e saída da UAS-UFV. E observe com toda a atenção os vídeos e quadros produzidos pela equipe do DEM-UFV em conjunto com a Coordenadoria de Educação Aberta e à Distância da UFV com essas orientações. Aqui temos as referências básicas utilizadas para a preparação deste material e sugeridas para o aprofundamento dos temas abordados. Nós, da equipe de elaboração, esperamos que a atividade tenha trazido informações úteis para todos vocês. Bom trabalho!